Olhem só para isto. Quase toda a gente se lembra de ver este padrão de números na escola, não é verdade? Parece simples, elegante, quase óbvio, mas esta familiaridade toda esconde uma história incrível e segredos matemáticos profundíssimos que nós vamos desvendar agora. Porque esta estrutura icónica, que a maior parte de nós conhece por um nome só, na verdade tem uma história muito mais complexa e global do que se imagina. Ok, vamos mergulhar nisso. A construção dele é pura definição de elegância matemática. A gente começa com um lá no topo, cada nova linha também começa e termina com um, e cada número ali no meio é simplesmente a soma dos dois que estão logo acima dele. Tipo, 1 mais 3 dá 4 e 3 mais 3 dá 6. Simples, é? Mas essa simplicidade na verdade engana. E muito. E é aqui que a gente chega à nossa primeira grande revelação. O nome pelo qual o conhecemos, Triângulo de Pascal, conta só um pedacinho da história e nem sequer é o primeiro pedaço. Vamos direto ao ponto. Blaise Pascal não descobriu este triângulo. O trabalho dele no século XVII foi importantíssimo, claro, mas ele foi um contribuinte tardio para uma história que já tinha séculos e séculos. E esta linha do tempo aqui mostra bem o porquê. A história remonta no mínimo a 200 a.C., na Índia. Depois, em 1261, foi documentado na China por Yang Hui. E quase um século antes de Pascal, o italiano Tartaglia já o estava a usar. O trabalho do Pascal foi genial ao conectar tudo isto à teoria da probabilidade, mas o triângulo em si é, sem dúvida, uma criação global. E, como afirma aqui o investigador Wilson Gomes, chamar-lhe apenas Triângulo de Pascal basicamente ignora séculos de contribuições não europeias. É um lembrete de como a história da ciência muitas vezes é simplificada demais. Certo, então a história dele é bem mais complexa. Mas e os números em si? Para que é que eles servem, para além de serem só o resultado de uma soma simples? Para responder a isso, vamos usar um exemplo bem prático. Imagina só que temos 4 itens. Vamos chamar-lhes A, B, C e D. De quantas formas diferentes podemos escolher 2 deles? Vamos listá-los rapidinho. O item 1 com o 2, o 1 com o 3 e o 1 com o 4. Depois, o 2 com o 3 e o 2 com o 4. E por fim, o 3 com o 4. Se contarmos, temos exatamente 6 combinações possíveis. Guarde bem este número. E agora, a mágica do triângulo. Se formos para a linha 4, porque tínhamos 4 itens, e avançarmos até à posição 2, porque estávamos a escolher 2 itens, olhe só quem está lá. O número 6. A resposta já estava ali, à nossa espera o tempo todo. Então, o ponto principal é este. Isto não é só um triângulo de somas, é na verdade um mapa de combinações. Cada número, que tem o nome técnico de coeficiente binomial, diz-nos exatamente de quantas maneiras se pode escolher k coisas de um conjunto de n coisas. É a base de todo um campo da matemática. Mas a história não acaba aqui, nem de longe. Para além das combinações, o triângulo esconde uma variedade incrível de outros padrões, quase como se fosse uma linguagem matemática secreta. Olhe só que coisa curiosa. Se lermos as primeiras linhas do triângulo como se fossem um único número, elas correspondem perfeitamente às potências de 11. 1, 11, 121, 1331. É uma ligação completamente inesperada entre adição e exponenciação. E tem mais. Se somarmos os números ao longo destas diagonais, obtemos outra sequência matemática super famosa, a sequência de Fibonacci. A forma como estes padrões tão fundamentais estão todos interligados numa estrutura tão simples é realmente espantoso. No entanto, talvez o segredo mais belo de todos seja revelado não pelos valores dos números em si, mas por uma propriedade muito simples, se eles são pares ou ímpares. Vamos pegar numa versão maior do triângulo, com 16 linhas. À primeira vista, parece só, uma coleção de números a crescer muito depressa. Agora, vamos fazer uma coisa muito simples, destacar todos os números pares. De repente, uma estrutura começa a emergir. Repare nos triângulos invertidos que se estão a formar. E se removermos completamente os números pares, o que resta é isto, o triângulo de Sierpinski, um dos fractais mais famosos que existem. Uma forma geométrica infinitamente complexa, escondida dentro de uma regra de adição mas tão simples. Esta forma tem até uma dimensão fracionária, cerca de 1.585. Ou seja, não é bem uma linha a uma dimensão, nem uma superfície a 2 dimensões. É algo no meio. É a prova de que a complexidade infinita pode nascer das regras mais simples que existem. Ok, então, é uma curiosidade histórica com padrões escondidos lindíssimos. Mas por que é que este objeto matemático com milhares de anos ainda é tão crucial hoje em dia?
A sua relevância hoje em dia é imensa. É a base da distribuição binomial em estatística. Otimiza algoritmos na ciência da computação, ajuda a encontrar os caminhos mais eficientes em redes e, o que é talvez mais surpreendente, as suas propriedades de números pares e ímpares são usadas em criptografia para ajudar a manter os nossos dados seguros. O que é talvez o mais notável de tudo é que, apesar de milénios de estudo, este objeto ainda guarda segredos. A exploração está muito longe de ter acabado. E para terminar, fica uma pergunta que parece simples, mas para a qual ninguém, até hoje, tem uma resposta. Sabe-se que o número 3003 aparece 8 vezes no triângulo, mas será que algum outro número, para além do 1, aparece mais do que isso? A suspeita dos matemáticos é que não, mas até hoje ninguém conseguiu prová-lo. Um antigo triângulo de números que continua a desafiar as mentes mais brilhantes do nosso tempo.